Em uma conversa com um grande líder espiritual, Nicodemos, Jesus lhe disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. O que é o céu? O céu é a habitação divina, é um alto, sublime lugar, um lugar santo, é o paraíso, é o reino do céu, é a vida eterna. E o homem não pode, absolutamente não pode. Por isso Jesus disse: ninguém subiu ao céu. Quando nós lemos os evangelhos, por exemplo, nós encontramos por 7 vezes Jesus dizendo: meu Pai que está no céu. Encontramos em torno de 10 vezes Jesus dizendo: vosso Pai que está no céu. Onde Deus está? Deus está no céu. Vosso Pai está no céu, meu Pai está no céu. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar: Pai Nosso que estás no céu. Portanto, onde Deus está? Em sua celeste habitação. O homem não pode subir para lá por causa e por conta da sua pecaminosidade. No entanto, Jesus de lá, do céu, ele desceu, ele se encarnou. E esse é o verdadeiro significado do Natal. Nós celebramos essa descida, que é uma encarnação e que implicou em um nascimento. Do céu, o Pai o enviou. Portanto, Jesus desceu do céu. Ele afirma, ainda neste mesmo evangelho, no capítulo 6, o seguinte: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Observaram? Jesus afirma categoricamente, não deixando margem para qualquer tipo de dúvida. Ele declarou: pois desci do céu. Ele tem essa consciência de sua pré-existência, de viver eternamente em comunhão com Deus o Pai. E ele desceu do céu. Isso é o Natal. E com que propósito ele desceu do céu? Ele disse: não para fazer a minha vontade. E nós o encontramos no jardim do Getsêmani, dobrando sua vontade, para que a vontade de Deus o Pai se realizasse. Por isso ele disse: contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Portanto, ele desceu do céu não para fazer sua vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Logo, a palavra enviar, o verbo indica missão. Ele foi enviado à terra com uma missão, por isso ele se encarnou. Nós, cristãos, segundo a palavra de Deus, celebramos no Natal este enviar de Deus o Pai, enviar o Filho em uma missão de resgate, uma missão que seria absolutamente impossível se não fosse a encarnação, porque o homem pecou e o homem precisa pagar pelos seus pecados. Por isso, Deus se torna homem sem deixar de ser Deus e vai à cruz e paga pelos seus pecados. Só que Jesus, o Santo de Deus, ele pôde pagar pelo resto da humanidade em virtude de sua santidade. Portanto, ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai, que o enviou. Ele disse um pouco mais à frente: porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, Jesus desceu do céu para fazer a vontade de Deus o Pai, e a vontade de Deus o Pai é que todo aquele que vê o Filho, não era aquele que enxergava o homem Jesus, mas quem via, enxergava no homem Jesus de Nazaré o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador do mundo. E não apenas ver, mas crer. E quem nele crer
tenha a vida eterna. Esta é a vontade de Deus, que você, ao olhar para Jesus, você não o reconheça apenas como um personagem histórico, líder e fundador de uma grande religião, mas você veja nele o teu Salvador, o próprio Filho de Deus, e para que nele creia, então tenha a vida eterna. Ele desceu do céu. O que é o Natal? O Natal é Deus enviando o seu Filho para que você enxergue nele o Salvador, para que você nele creia, para que você tenha a vida eterna, para que você possa ir para o céu, entrar na vida, entrar no reino do céu, entrar no reino de Deus, ser salvo, ir para o paraíso. Isso é o Natal. Se você não tem Deus e não tem salvação, então o Natal não se realiza na sua vida. É uma mera data, é uma mera formalidade. Tornou-se um evento cultural ocidental que muito agrada ao comércio. Portanto, reflita sobre o Natal, sobre este nascimento, sobre esta encarnação e sobre este propósito. Agora, Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão ele que de lá desceu. Ele subiu ao céu. Ouça o que ele diz. Então Jesus disse: estarei convosco um pouco mais de tempo, depois irei para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estarei. Jesus deixou claro que ele irá para aquele que o enviou, ele voltará para o céu. Quando o filho pródigo disse: pequei contra o céu, pecou contra Deus. Ele voltará para o céu, ele voltará para Deus. E ele deixa mais uma vez claro: não podereis ir para o lugar onde estarei. Por quê? Porque pecadores, rebeldes, endurecidos, que se recusam a se arrepender e a reconhecer Jesus como Filho de Deus, não poderão ir para onde ele foi. Jesus disse um pouco mais à frente o seguinte: e Jesus lhes disse outra vez: irei embora e me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis ir. E os judeus diziam: será que ele vai suicidar-se? Pois diz: para onde vou, vós não podereis ir. Eles pensaram: será que ele vai se suicidar e vai para o inferno? E nós não vamos para lá. Eles estavam certos de que iriam para o céu por causa da sua religião, das suas obras, das suas condutas, das cerimônias, dos ritos, da sua religiosidade. Mas Jesus deixou claro que ele estava indo para um lugar onde eles não poderiam ir. Que ilusão! Quando você tem uma religião, você é devoto e você acredita que, através da sua religiosidade, você irá para o céu. A arrogância deles foi tal a ponto de pensar que Jesus ia se suicidar e iria para o inferno. E como eles tinham certeza que iriam para o céu, então eles deixaram claro que Jesus iria para o inferno e ele cometeria suicídio. Que tristeza! Mas Jesus subiu ao céu e para lá ninguém pode ir. Por isso ele disse: ninguém subiu ao céu. Ele subiu ao céu. Ele entrou no céu pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, que foi aceito pelo Pai. Ele ressuscitou dentre os mortos como evidência divina de sua retidão, de sua justiça, de sua inocência, de sua santidade. O seu sacrifício foi aceito. Por isso Deus, o Pai, o ressuscitou. E ele foi elevado aos céus, diz a palavra de Deus. Vejamos em Atos o que está escrito a esse respeito. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram:
homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Então Jesus foi elevado ao céu e ele de lá voltará do céu com poder e grande glória. E ele foi elevado ao céu porque o seu sacrifício foi eficaz para a salvação eterna daqueles que se arrependem, daqueles que creem. Portanto, porque ele subiu ao céu, nós agora podemos subir através dele. Por isso Jesus disse e acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sim, agora é possível ir para o céu. O céu está aberto. Um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele foi rasgado pelo sangue de Cristo. Ele abriu um caminho novo, um acesso novo através da sua carne e do seu sacrifício. O céu agora está aberto. E Jesus disse que os anjos de Deus subiriam e desceriam através dele. Ele é a escada para o céu. Ele é o acesso para o céu. Isso é Natal. Subir através da escada, Jesus, o céu aberto pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, ir para o céu. Ele desceu do céu, ele subiu ao céu. Ninguém mais desceu de lá e nem subiu para lá. Nenhum grande fundador de nenhuma grande religião, ninguém, absolutamente ninguém, somente um desceu e subiu, Jesus. Logo, Natal significa nele crer, nele confiar e colocar nele toda a nossa confiança, porque não há outra, só Jesus Cristo é o nosso Salvador. Assim sendo, neste Natal, permita que pela obra da graça de Deus e pela misericórdia do Altíssimo, o Natal se realize verdadeiramente em sua vida. Converta-se ao Senhor para que você suba com Ele para o céu, porque primeiro desceu para a sua salvação eterna. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.